Olá, eu sou a Vanessa, esse é o canal Empreendedorismo Sem Romantismo e hoje eu vou falar um pouco sobre a história do empreendedorismo. A origem da palavra vem do francês e o significado é uma pessoa que assume riscos. O primeiro exemplo de empreendedor que existe, né, assim que se data na história de Marco Polo. Marco Polo foi um mercador que ficou conhecido pelas suas viagens para o Oriente. Ele foi datado assim do século 13 para o 14. Ele faleceu em 1324 e as suas aventuras pelo Oriente inspirou até mesmo Cristóvão Colombo. É, Ele ficou conhecido como um empreendedor, primeiro exemplo de empreendedor, porque ele tentou traçar uma rota comercial para o Oriente, onde ele revendia mercadorias, assumindo todos os riscos que a viagem daquele tempo proporcionava, todos os riscos físicos e emocionais. É, Já no século XVII, já houve uma diferenciação entre o empreendedor e o capitalista, sendo que o capitalista aqui entra como um administrador de empresa e de bens. É, Foi com o autor Richard Cantillon, que ele era economista e escritor de livros, e aí em um de seus livros ele fez essa diferenciação, que o empreendedor é aquele que assume riscos também, e o capitalista é aquele que administra o capital e que possui também capital, ou seja, bens. É, Já o termo inovação e empreendedorismo foi relacionado com Joseph Schumpeter, que é um autor austríaco, mas que ele foi para Harvard e lecionou lá por 18 anos. E aí ele escreveu vários livros também ligados a esse tema. Joseph Schumpeter, ele é super conhecido dentro da administração, especialmente quando o assunto é empreendedorismo, e ele tem um conceito interessante, né? Que diz assim: o empreendedor é aquele que destrói a ordem econômica pela introdução de novos produtos ou serviços, pela criação de novas formas de organização, pela exploração de novos recursos. Então ele fala que o empreendedor ele pode inovar, pode ser num produto ou serviço, na forma de produzir ou até mesmo de explorar um novo mercado. Daí, para a gente tocar um pouco no assunto de inovação, a gente pode trazer o Peter Drucker, que é outro autor também muito conhecido na administração, e que ele diz o seguinte, que a inovação é a ferramenta específica dos empreendedores, o meio pelo qual eles exploram a mudança como uma oportunidade de negócio ou serviço diferente. Daí a inovação, a gente volta para Schumpeter, e entende que a inovação ela pode estar em vários âmbitos e não somente da tecnologia, como muitas pessoas interpretam hoje em dia. Quando pensa em inovação, pensa em celular, smartphone, computador, e a inovação não é necessariamente uma tecnologia, um aparelho eletrônico. Só para fazer esse adendo. E também, quando a gente pensa no termo empreendedorismo, a gente entende que, lendo a bibliografia, né, a gente vê que é muito mais ligado ao perfil empreendedor do que necessariamente ao processo de empreendedorismo. Então, o termo, desde a sua origem até hoje, especialmente hoje, tem trocado muito de significado. Hoje em dia, quando a gente pensa em empreendedorismo, não é necessariamente como a gente vê nos livros, mas algo que fica como um senso sobre o termo é o fato de assumir riscos, né? Então, nesse sentido, a gente também pode diferenciar o empreendedor do administrador, porque o administrador
ele caiu aqui. Ele planeja, ele controla, ele direciona recursos. E o empreendedor, além de tudo isso, ele tem a visão de futuro. Muitas vezes uma visão estratégica de futuro, e é diferente do administrador. Então, a gente pode dizer que todo empreendedor é administrador, mas nem todo administrador é empreendedor. Então, eu espero que tenha ficado assim, que eu tenha explorado um pouco sobre o que é o conceito, como foi a história, né? E hoje o termo empreendedorismo ele tem mudado muito de figura. Mais para frente eu vou buscar falar também sobre isso, mas esse primeiro vídeo foi para contextualizar o empreendedorismo e a história do empreendedorismo. Valeu, um abraço!